Uma boa tarde a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal de casa também, sintam-se bem à vontade na presença de Deus. Quero convidá-los, por gentileza, a acompanhar a leitura da palavra, acessar no seu smartphone, Bíblia eletrônica, ou até mesmo na sua Bíblia de papel, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Claro, vai ser projetado também, tanto para o pessoal aqui do culto presencial como para o pessoal de casa, mas deixamos você muito à vontade, se você quiser fazer o acompanhamento na sua própria Bíblia. Nós estaremos dando sequência à série de mensagens Missão Overlord. Trata-se de uma abordagem a respeito da missão de compartilhar o amor de Deus, visto que não estamos na presença do Senhor por uma questão egocêntrica. Não estamos na presença do Senhor simplesmente porque precisamos de Deus. Nós estamos na presença do Senhor porque temos um compromisso com Ele, um compromisso de compartilhar a sua palavra com outras pessoas. Essa é a ideia. Alguém conheceu o amor de Deus e compartilhou conosco. Nós conhecemos o amor e compartilhamos com outras pessoas. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Estarei lendo na Bíblia Revista e Atualizada a palavra de Deus, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Por favor, fique à vontade, pode se assentar. Vamos dar sequência. O tema da mensagem já foi mencionado, dinamite. No dia 18 de julho de 2002, mais precisamente às 11 horas da manhã, os pavilhões da antiga penitenciária Carandiru, em São Paulo, foram implodidos. No dia 18 de julho de 2002, às 11 horas da manhã. Na ocasião, foram utilizados 200 quilos de dinamite, que puseram abaixo toda a área construída. Milhares de metros quadrados foram colocados abaixo, mediante o acionamento de 200 quilos de dinamite. Centenas de pessoas assistiram àquela implosão no Carandiru e ficaram impressionadas com o poder de explosão contido nas dinamites. Curiosamente, dinamite é uma expressão bíblica. A expressão dinamite vem de um termo grego chamado dunamis, cujo significado é poder. Quando lemos a Bíblia no Novo Testamento, no idioma original em que ela foi escrita, a palavra que aparece para poder é a expressão dunamis, da onde se originou a expressão dinamite. E na carta de Paulo aos Romanos, mais precisamente no primeiro capítulo, nos versículos que eu li com vocês, o apóstolo associa esse dunamis, essa dinamite, esse poder, aos efeitos da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada,
é como se uma dinamite espiritual estivesse sendo acionada no coração de quem a escuta. Eu gostaria de conversar com vocês nessa série de Missão Overlord, série de mensagens Missão Overlord, a respeito dessa dinamite espiritual. Vamos ver nesses versículos da palavra do Senhor, da carta aos Romanos, o que o Espírito Santo nos fala a respeito do assunto. A primeira verdade que o Espírito Santo nos aponta nessa passagem bíblica é a seguinte: ouça-me, a mensagem do Evangelho é mais poderosa do que qualquer filosofia humana. Será que vocês, por uma questão pedagógica, podem repetir, você que está em casa me assistindo, o tópico dessa mensagem vai ser projetado aqui na parte de baixo da tela. Quem está aqui no culto presencial pode repetir a partir da leitura do telão. No 3, 1, 2, 3. Muito obrigado. Roma era a cidade mais elitizada do mundo bíblico. A ciência e a economia romanas eram imbatíveis. Não havia outra cidade tão desenvolvida quanto a cidade romana. Para os irmãos terem uma ideia, não havia nada em outra cidade ou em outro lugar do mundo que não tivesse chegado primeiramente em Roma. Antes de uma roupa ser vendida em Jerusalém, uma roupa de grife, primeiramente, essa roupa era vendida nos shoppings de Roma. Qualquer desenvolvimento tecnológico humano, antes de ser apresentado na Etiópia ou em qualquer outra cidade do mundo antigo, primeiramente era apresentado na cidade de Roma. Roma era considerada a luz de um mundo de escuridão. Tudo que alguém precisava estava em Roma. Aquilo que eu e você procuramos na 25 de março em São Paulo, tinha de sobra no comércio de Roma. As roupas que as mulheres aqui de São Paulo procuram no bairro do Bom Retiro, na capital, tinham de sobra nas lojas de Roma. Nada se esperava de novidade de um outro lugar. Não se esperava que algo melhor viesse de outra cidade. Roma tinha tudo. Era a cidade mais elitizada do mundo. Apesar disso, escrevendo para os irmãos de Roma, no capítulo 1, versículos 16, o apóstolo Paulo não se envergonha de apresentar uma novidade aos romanos chamada Evangelho. Apresentar algo que seria considerado novo em Roma era algo um tanto diferente, porque Roma possuía tudo. Mas o apóstolo Paulo não estava apresentando um produto resultante de uma criação tecnológica dos homens. O apóstolo Paulo não estava apresentando uma ciência. O apóstolo Paulo estava apresentando as boas novas. Estava apresentando a mensagem do Evangelho. Ele tinha certeza que a mensagem contida na palavra de Deus
era mais poderosa do que qualquer conhecimento, filosofia ou tecnologia humana. O evangelho se tratava de algo que os romanos precisavam ouvir. Paulo era um homem letrado, um homem culto. Culturalmente, Paulo fazia parte de uma elite. Ele possuía a credencial de fariseu. Eu sei que no nosso tempo o termo fariseu é pejorativo, é algo ruim. Associamos a palavra fariseu a hipócrita. Mas naquela época do apóstolo Paulo, não. O fariseu era um título de doutor. Quantos de nós nos sentimos honrados quando nos chamam de doutores? Eu já ouvi pessoas se sentirem ofendidas se não forem chamadas de doutores. Pessoas que de fato tinham um diploma de doutor, mas se não a chamasse de doutor, acreditem, essas pessoas ameaçavam de processo aqueles que não a tratavam como tal. Paulo era um fariseu, era um homem letrado, um homem culto. Ele não ousa apresentar a sua cultura para os romanos, o seu conhecimento, porque não havia nada que Paulo tinha estudado na sua faculdade que os romanos não soubessem. Paulo não tinha uma novidade humana para apresentar. Se fosse isso, ele não abriria sua boca. Mas Paulo se apresenta com coragem, porque o que ele apresentava aos romanos era a dinamite chamada Palavra de Deus. Era uma novidade que os romanos precisavam ouvir. O apóstolo Paulo bem sabia que existe um poder que se concentra exclusivamente no Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia humana. Não é uma teoria interessante. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É por isso que eu e você não podemos ter vergonha de falar do amor de Deus para quem quer que seja. Eu tenho muita dificuldade para debater ciência com um cientista. Eu tenho. Até porque a minha formação não é científica. Teologia, eu não tenho dificuldade por conta da minha formação. Mas quando o assunto é de outra natureza, eu confesso a vocês que fico inibido, fico tímido. Eu tenho dificuldade de conversar sobre regras matemáticas com um matemático. Eu tenho dificuldade de conversar de medicina com um médico. Tenho muita dificuldade. Eu fico receoso de falar algo que está completamente fora da rota daquela ciência. Não há nenhum problema nós termos cuidados quando formos falar sobre algo que não dominamos. Mas quando o assunto é evangelho, nós não precisamos ficar com vergonha. Porque o evangelho é algo muito mais profundo e poderoso do que qualquer ciência dos homens. O texto diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Não podemos ficar intimidados por causa da suposta autossuficiência daquele que nos ouvem. Não importa o que as pessoas digam ou pensam, precisamos abrir a boca para falar de Jesus, porque todos, absolutamente todos, precisam do poder de Deus. Portanto, não tenha receio de falar de Jesus para o seu médico. Ele sabe mais do que você sobre medicina. Mas ele, no que diz respeito ao evangelho, é tão carente quanto você. Não tenha receio de falar do evangelho para o seu professor. Ele pode dominar a matéria que você está estudando muito mais que você. Mas ele é tão carente do evangelho quanto você. Não tenha receio de falar do evangelho para o seu chefe, para o seu patrão. Não tenha receio de falar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É isso que Paulo
fala em alto e bom som em Roma. Paulo respeitava a cultura elitizada dos romanos. Ele fala com muito respeito. Mas ele diz assim, olha, vocês acham que eu tenho vergonha de falar de Jesus? Jesus é uma novidade que vocês não conheceram primeiro que outros. Vocês precisam dele, porque a mensagem que eu prego a vocês não se baseia em conhecimento dos homens. Paulo sempre afirmou que quando ele fazia suas exposições bíblicas, ele não se apoiava no seu conhecimento humano, na sua intelectualidade, conquanto ele fosse um homem pós-graduado na religião. O apóstolo Paulo, ele se apoiava no poder de Deus, porque este é o efeito que o evangelho provoca na vida das pessoas. É por isso que nós podemos dizer que o evangelho é uma dinamite. O evangelho é poderoso tal como a dinamite. Há uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse texto. Vai aparecer na tela, eu vou falar aqui publicamente, os irmãos depois, por favor, repitam. A mensagem do evangelho possui efeitos sobrenaturais. 1, 2, 3. Meus irmãos, o próprio versículo 16, onde nós lemos a palavra poder, eu disse lá no início desse sermão, no original a expressão que aparece é dunamis, dinamite. Paulo está dizendo, o evangelho é uma dinamite espiritual. O evangelho é uma dinamite capaz de quebrar o mais duro dos corações. O evangelho explode corações. Ele arranca o ódio dos corações, arranca a incredulidade dos corações. Lembra do exemplo da implosão do Carandiru que eu citei no início da mensagem? Aqueles pavilhões foram lançados por terra com os 200 quilos de dinamite. O evangelho lança por terra tudo aquilo que não nos serve mais. Tudo aquilo que compromete a nossa dignidade, tudo aquilo que compromete a nossa comunhão com Deus. O evangelho é uma dinamite que transforma vidas tortas. Quando eu viajo para a Baixada Santista, eu amo viajar. Enquanto viajo, eu observo. E quando a gente está descendo pela Imigrante, sentido litoral sul, a gente passa por vários túneis. Um desses túneis que a gente passa, ele tem cerca de 3 quilômetros de distância. É uma montanha que foi perfurada para facilitar o acesso. De vez em quando eu passo por ali, eu imagino quantas dinamites foram necessárias para escavar aquela montanha, para permitir o acesso mais rápido para a Baixada Santista. Aquele túnel que a gente passa quando vai para Campos do Jordão. Quantas dinamites foram lançadas ali para que tivéssemos um acesso mais rápido? O evangelho, ele abre caminho do nosso coração, ele endireita veredas, ele facilita a vida. É por isso que o texto apresenta o evangelho como esse dunamis. E é curioso porque Paulo fala assim, ó: eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra do Senhor é o único elemento da face do planeta que produz efeitos espirituais, que produz mudança no caráter dos indivíduos e produz vida eterna. Você não vai encontrar nenhum tipo de mensagem neste universo que tenha esse poder. Uma mensagem que dê garantia de vida eterna. Uma mensagem que mude caráter. Uma mensagem que seja capaz de mudar destinos. Se as pessoas conhecessem os efeitos sobrenaturais da palavra de Deus,
o mundo seria muito melhor. Ah, se as pessoas conhecessem os efeitos sobrenaturais da palavra, não veriam a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia não seria apenas um conteúdo do acervo literário de uma biblioteca. As pessoas olhariam a Bíblia com mais temor, com mais esperança. A Bíblia, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma palavra de esperança para os perdidos. Eis aí a importância de compartilhar o Evangelho. Somente ele causa impacto extraordinário nas pessoas. O Evangelho torna as famílias mais felizes. Tem muita família sendo arruinada porque falta Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, parece utopia que eu vou dizer agora. Ele torna os homens mais honestos. A gente fala tanto, né? Do grande mal que assola a nossa nação. Tem até uma frase que a gente não deve jamais se orgulhar, que é a famosa frase jeitinho brasileiro. Inventaram até uma frase suave para se referir à desonestidade. Irmãos, o Evangelho é quem põe o ponto final no comportamento desonesto. O antídoto para acabar com a desonestidade é o Evangelho. O Evangelho também cura doentes. Doentes do corpo e doentes da alma. O Evangelho é capaz de curar as emoções dos adoentados emocionalmente. O Evangelho perdoa pecado, culpas que as pessoas carregam ao longo da vida por terem cometido iniquidades graves, são perdoadas quando a mensagem do Evangelho é proferida. O Evangelho garante, conforme falamos agora há pouco, a salvação. A gente precisa enfatizar essa ideia, e Paulo não tem vergonha de falar de salvação, porque quanto mais é elitizada a cultura de um determinado povo, as questões espirituais são banalizadas. Elas não são levadas a sério. Via de regra, uma pessoa quando se sente da elite, ela não costuma considerar aquilo que não pode ser estudado no laboratório. Se não passa por um laboratório, não pode ser aferido pelos órgãos científicos, então eu não acredito. Geralmente é assim que as pessoas imaginam. Irmãos, o Evangelho garante salvação. A prova que o Evangelho garante salvação é a ressurreição de Jesus. Porque o próprio Jesus Cristo, ele foi morto. Passou 3 dias e 3 noites na sepultura. Mas a Bíblia afirma que ao terceiro dia, ele ressurgiu. E centenas de pessoas comprovaram que Jesus estava vivo, porque o Evangelho, ele vai além da compreensão humana. O Evangelho vai além da ciência. Jesus subiu aos céus, sob os olhares de muitas pessoas. Jesus fundou uma instituição que mesmo sem a sua presença corpórea, perdura há 2000 anos, chamada igreja. Que coisa linda, coisa poderosa, coisa maravilhosa de acreditar. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é algo poderoso, irmãos. Ele faz toda a diferença na vida das pessoas. O que eu e você estamos fazendo para melhorar a vida das pessoas que fazem parte do nosso círculo de convivência? A gente escuta muitas campanhas de solidariedade, né? Como é que a gente pode tornar a vida do nosso semelhante melhor? O Evangelho é a melhor solidariedade que a gente pode prestar a alguém. Por isso que é nosso dever compartilhar a mensagem de amor da palavra a todas as pessoas. Todas mesmo. Até aquelas que parecem ser estruturadas. Até aquelas que parecem autossuficientes. Elas precisam escutar a palavra. Quando as pessoas escutam a palavra, elas são dinamitadas pelo Espírito de Deus.
e têm as suas vidas grandemente abençoadas. Meus irmãos, a dinamite é um explosivo com imensa capacidade de destruição. Na Segunda Guerra Mundial, a dinamite foi utilizada como arma mortal. Quando compartilhamos os ensinos de Jesus, nós estamos lançando algo poderoso no coração das pessoas. A palavra de Deus possui um efeito transformador, capaz de mudar percepções, capaz de mudar hábitos, capaz de mudar comportamentos, capaz de mudar destinos. Esse é o poder do Evangelho. Jamais devemos ter vergonha de pregar o Evangelho, pois é o poder de Deus na vida de quem crê. Na vida de quem crê. Todas as vezes que eu reflito sobre esse efeito do Evangelho sobre qualquer pessoa, eu me lembro de uma irmã, uma diaconisa falecida, que morava no Guarujá. Acredito que anos atrás eu contei esse testemunho aqui. Eu sempre carrego a história dessa irmã no meu coração. Era uma irmã muito simples. Era uma diaconisa que, quando participava de reunião, e na época todo mundo assinava as atas da reunião, a diaconisa ela não sabia ler nem escrever. Ela perguntava: cadê a tinta para eu colocar o meu dedo? Porque eu quero confirmar que estive nessa reunião. A gente tinha que levar lá a tinta, ela colocava o dedo, fazia questão. Eu não leio, mas eu confio em vocês, vocês escreveram aí, nós combinamos aqui, eu coloco. Era bem simples. E certa ocasião, antes dela morrer, ela foi para o médico, para o cardiologista, e o cardiologista, com muito tato, tentou explicar para ela que a situação era grave. Ela estava sofrendo risco de morte. E o médico, com toda a sua psicologia, tentando explicar para ela, e ela entendeu rápido, a mulher muito inteligente, entendeu rápido o que estava acontecendo. E ela disse para o médico: doutor, estou entendendo tudo. O que a gente tem que fazer, doutor? A gente tem que orar, doutor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir o senhor para ficar de pé. Fica de pé, doutor, em nome de Jesus. O médico ficou em pé, né? Alice era o nome da diaconisa, lembrei agora. Fica em pé, doutor, em nome de Jesus. A pessoa que acompanhava ficou em pé, o doutor ficou em pé. Ela levantou a mão, começou a orar. O Espírito Santo pegou ela de um jeito, irmãos. Ela começou a falar em línguas ali, no consultório do médico. A pessoa que estava do lado observava atentamente o médico começou a ficar em prantos. O poder de Deus começou a tomar o coração daquele médico. No final da oração ele disse: olha, por favor, ora por mim. Eu estou precisando mais de Deus do que a senhora. A irmã Alice não tinha timidez de abrir a boca para falar para um doutor. Não se intimide. Quando o assunto não for dominado por você, até é compreensível que você não queira compartilhar, você não queira conversar. Mas quando se tratar de evangelho, meu irmão, não tenha vergonha de compartilhar a palavra. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo que crê. Vamos ficar de pé, meus amados, por gentileza. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos acionar essa dinamite espiritual. Nós temos uma bomba em nós. Uma bomba que destrói problemas. Uma bomba que destrói preocupações. Uma bomba que aniquila enfermidades. Uma bomba que muda trajetos. Uma bomba que facilita caminhos. E nós vamos orar ao Senhor. Enquanto nós oramos, vamos pedir a Deus que nos encha